Olá, meu nome é Milva e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem queimado muito ao meu coração. O tema é: não desista. Ser forte e corajoso. Seja forte, mulher, e corajosa. E para isso, eu vou compartilhar a palavra de Deus, que está em Josué primeiro, e vou ler as escrituras, para que Deus possa falar aos seus corações, aos vossos corações, como Ele tem que falado ao meu. Josué, primeiro, a versão que eu leio é a NVI. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, nunca a deixarei, nunca a abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Olha que palavra que Deus nos traz. Que palavra que Ele vem aos nossos corações e diz assim: ei, você está desanimado? Não desanime. O interessante é que Deus começa a falar conosco já desde o início. Depois da morte de Moisés, Josué era testemunha ocular de Moisés. Mas, Milva, o que é isso? Moisés foi ordenado, Moisés foi escolhido para tirar o povo que estava no deserto, para tirar o povo que estava cativo, para tirar o povo que estava sob uma forte escravidão de Faraó, para tirar aquele povo que estava sob um jugo de escravidão e levar para uma terra que emanava leite e mel. E ele foi escolhido para que eles atravessassem o deserto. E Josué caminhou com ele. Então era uma testemunha ocular nesse sentido. Josué conhecia todo o caminhar de Moisés. Josué conhecia Moisés. Josué aprendeu com Moisés. Josué sabia como era conduzir. Josué sabia exatamente como era a liderança. Josué sabia quem era Deus. Josué caminhou e sabia exatamente como deveria fazer. Ele aprendeu não só de falar, mas ele aprendeu porque ele convivia junto com Moisés. Ele sabia realmente que existiam grandes desafios, porque como Deus começa a escrever, ele diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num. Olha como Deus já começa dizendo: escuta,
você tem descendência, você tem pai. Ele começa já a nos mostrar quem somos. E diante disso ele começa a construir, porque ele viu que Josué estava realmente com muito temor de assumir todo este encargo, todo este cargo, toda essa liderança, porque conhecia o povo do deserto, sabia que era um povo que lamentava, sabia que era um povo que blasfemava, sabia que era um povo de dura cerviz. Mas o que é dura cerviz? Um povo difícil de trato, difícil de lido, que de tudo ele realmente falava, reclamava. Acho que não está muito diferente de nós hoje, né? Mas a palavra agora para os nossos corações é: como nós, Josué também teve medo de assumir uma grande liderança. Josué teve medo dos desafios diários. Josué olhou e disse: será que eu vou dar conta? Será que você não está num momento desse de perguntar para Deus: será que eu vou dar conta? E ele diz para você: escuta, não desista. Porque ele começa a construir isso com Josué. No 2, ele diz assim: meu servo Moisés está morto. Ele diz: ei, miúva, todos vocês que estão me ouvindo, cada um que Deus conhece pelo nome e pelo sobrenome, ele diz: escute, o meu servo Moisés está morto, agora é a hora de vocês. Eu já capacitei vocês, somente não desista. Mas você pode estar me perguntando e dizendo assim: mas as minhas dores são grandes, eu sei, e Deus também sabe. Mas as minhas circunstâncias são difíceis demais. Eu fui traído, eu estou desempregado, eu estou passando fome, eu tenho uma doença, a minha família está doente, alguém está enfermo, em fase terminal. Eu sei que tem muitas coisas que nos assolam e que nos tiram a esperança e que nos paralisam e que nos colocam medo e uma vontade em desistir. E Josué dizia: escuta, Deus, e agora como vai ser? O Senhor está me dizendo, eu sei que Moisés está morto, mas o desafio é muito grande, porque eu conheço aquele povo, é um povo de dura cerviz. E Deus vem dizendo: escuta, eu já prometi Canaã, a terra que vai emanar leite e mel. Ei, o que Deus fala para mim e para você: eu já te prometi uma terra que vai emanar leite e mel. Porque não sou eu que estou prometendo a você, queridos. Porque eu, como humana, vou sempre falhar. Mas Deus nunca falha. Ele nunca falhou. Os planos dele nunca se frustraram. Você pode estar dizendo assim: mas parece ser tão grande esse desafio. Não para Deus. Para mim, para você pode parecer muito grande. Mas para Deus não é grande. Nunca foi grande. E ele continua dizendo que vai dar todo o território. Se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates. Ei, os planos de Deus não são pequenos para a sua vida e nem para a minha. Nós que nos colocamos num patamar de pequenez. Os planos de Deus são muito grandes. Eu sei que os desafios também são grandes. Mas ele continua dizendo que ninguém, no 5, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, essa é uma promessa. Olha como ele nos diz: assim como eu estive. Olha o verbo que ele está dizendo: assim como eu estive com Moisés, eu estarei. Ele está usando o verbo de dizer, de afirmação: eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele usa 3 verbos: estarei, o deixarei e abandonarei. Deus está nos dando 3 certezas, verbos imperativos. Eu não vou te deixar, não vou te abandonar, eu não vou te deixar de forma alguma. Mas tem uma condição que eu peço para você. Qual é?
ser forte e corajoso. Seja forte, Milva, seja forte e corajosa. Seja forte você que está do outro lado e corajosa. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Então eu quero dizer que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas não é uma ação que cai, não é uma ação que está pronta e acabada. Ele fez a Bíblia toda com pessoas. Nós temos que nos mexer, eu não sei qual crença, eu não sei o que estão te dizendo, que é algo que vai cair do céu. Não vai. Não vai. Eu preciso te dizer que nós temos que fazer a nossa parte. Eu preciso dizer que Deus está dizendo para nós que sejamos fortes e corajosos. Ele está dizendo que não vai nos deixar. Mas eu preciso te falar mais forte ainda, que levante. Que nós temos adversidades, que nós temos realmente coisas a serem feitas, que depende de nós. Colocaram muitas crenças que nos limitam. Colocaram tantas coisas que nos paralisam. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Independente das circunstâncias, Cristo já venceu tudo por nós. E para nós termos a convicção de que aquele sangue que foi vertido naquela cruz não foi de graça. É pela graça que somos salvos, mas não foi de graça. Então as suas conquistas também não vai ser de graça. Nós temos que nos levantar, o povo tem que se levantar, nós temos que fazer acontecer, nós temos que ser forte e corajoso diante de todas as adversidades. Ei, vamos nos levantar, não fica na cama, não fica na Netflix, não fica na televisão. Vamos nos levantar, porque se Deus colocou no seu coração um sonho, isso está queimando, você orou, Ele falou que você tem que ir, levante-se. Moisés já está morto. Levante-se, encoraje-se, faça o que tem que fazer, não desanime, persevere. Vai para a segunda milha. Milva, mas está muito forte, eu não estou conseguindo. Consegue, porque Deus já venceu por nós, porque Jesus já venceu por nós. Eu não sei as circunstâncias, mas eu sei que tem coisas na vida que tentam nos paralisar, não é diferente comigo. Mas a minha força vem de Deus, a minha força vem de Jesus. Quando eu olho para uma circunstância muito grande, que eu acho que eu não vou conseguir, eu olho para aquela cruz, onde Jesus veio, pagou todo o preço por nós, e Ele diz assim para nós: levante-se, ser forte e corajosa, ser forte e corajoso. Eu quero dizer a vocês que não desanimem, que tem o Deus que fez. Se o mar não se abrir, Ele vai fazer a gente passar sobre as águas. Mas que tem um ato contínuo, porque tem promessas que vão acontecer se você fizer as coisas acontecerem. Que não é um ato que já não vai precisar que eu faça alguma coisa. Não, queridos. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam. Então a minha oração para que Deus, neste dia, quando você ouvir, porque Deus é um Deus que faz tudo novo, de novo, mas que Deus te encoraje a andar a segunda milha, independente das suas dores, porque você nunca esteve só. Ele nos ama, Ele deu o seu Filho, Jesus é o nosso caminho, é o caminho, é a verdade e é a vida. Coloque Jesus na frente. Coloque Deus na frente e vai, levanta, persevera, insista, persista, refaça a rota, conecte de novo, reconecte de novo. Busque Deus o tempo todo, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Buscai primeiro e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero te encorajar a não desistir, a ser forte e corajoso. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que você não desanime, que você não desista. Um beijo no seu coração.